Senhoras e senhores, sou o Lucas Renner, sócio da advocacia Rudman Miller, e retomaremos aqui a série Temas de Trabalho Portuário. Neste vídeo de número 2, abordaremos em linhas gerais a questão da vinculação e do trabalho avulso no porto público e no porto privado. Pois bem, com relação à vinculação, é interessante retomarmos a conceituação do vídeo número 1. Quando falamos sobre aquele sistema de vinculação, basicamente sobre duas vertentes, a da exclusividade de um lado e da preferência, prioridade do outro com relação ao sistema OGMO, aquilo vale para os terminais do porto público, do porto organizado. Por quê? A antiga lei, e a lei de 2013 repetiu essa conceituação, essa disposição, diz que os terminais privados, os TUPs, eles podem contratar livremente no mercado de trabalho comum os seus empregados, os seus colaboradores. E parte daí, então, um posicionamento que tem sido adotado por alguns TUPs e que tem sido rebatido pelos terminais do porto público, do porto organizado, de que se os TUPs não precisam passar pelo sistema OGMO para vincular trabalhadores, também não precisam passar pelo referido sistema se decidem utilizar trabalhadores avulsos. E o que vem fazendo, então, alguns terminais privados? Vem requisitando esses trabalhadores avulsos junto aos sindicatos. Isso via negociação coletiva, principalmente acordo coletivo. Pois bem, o MPT, a CONATPA, é interessante registrar, pelo menos até o final de 2017, quando estive no curso sobre trabalho portuário do MPT CONATPA, fui um dos palestrantes convidados, entendia que esse entendimento de alguns terminais privados não era válido. Por quê? O MPT e a CONATPA entendiam que, se os terminais privados decidem utilizar trabalhadores avulsos, devem então fazer essa requisição ao OGMO. Pois bem, destacaremos aqui os 3 pontos essenciais desse antagonismo que existe no posicionamento dos terminais privados e dos terminais do porto público. O primeiro ponto, que é defendido pelos terminais privados, decorre justamente desse ponto da vinculação que já abordamos. Vale repetir, entende-se que, se não é necessário passar pelo sistema OGMO para vincular, também não é necessário passar pelo referido sistema para requisitar avulsos. Segundo ponto, uma lei de 2009, lei número 12.023, que trata do trabalho avulso não portuário. Então defende-se que, se existe uma lei vigente, uma lei produzindo efeitos que permite a requisição de trabalhadores avulsos junto aos sindicatos, que isso pode ser observado pelo trabalho portuário também. Terceiro e último ponto, negociado sobre o legislado. Defende-se que, ainda mais agora, com o reforço da chamada reforma trabalhista, se existe um acordo ou uma convenção prevendo a requisição de trabalhadores avulsos junto aos sindicatos, essa pactuação coletiva deve ser observada. E aí existe uma questão muito específica da regulação portuária. Já existia na lei de 93, foi repetida na lei de 2013. Existe um dispositivo que diz que, havendo negociação entre as partes, fica afastada a intervenção, afastada a participação dos órgãos na relação capital-trabalho. É lógico que esse dispositivo ainda merece um aprofundamento maior em termos de jurisprudência, de doutrina, ainda é muito polêmico, mas o fato é que ele é utilizado nessa defesa de posicionamento dos terminais privados. Temos agora os 3 pontos que são defendidos pelos terminais do porto público, do porto organizado, os 3 pontos principais, sem prejuízo de outros. O primeiro, razões históricas, sistemáticas. Se uma das grandes transformações, ou a principal transformação do trabalho avulso nos últimos tempos no Brasil, for justamente a passagem do gerenciamento da mão de obra dos sindicatos para os órgãos, os terminais privados fazendo essa requisição junto aos sindicatos seria um retrocesso, seria uma quebra desse novo paradigma legal e sistemático criado pela lei de 93. Segundo motivo, incompatibilidade entre o papel do sindicato de representar os interesses da categoria e, de outro lado, ser um gerenciador de prestação de serviços, quase que uma empresa prestadora de serviços, com interesses que se aproximam muito do capital, inclusive com cobranças, porventura, de taxas, para gerenciar esse sistema. Terceiro e último motivo, um desequilíbrio. Por quê? Os terminais privados que requisitam os trabalhadores junto aos sindicatos, eles não participam do custeio do sistema OGMO. Só que, via de regra, os trabalhadores avulsos que são requisitados junto aos sindicatos são os mesmos que estão inscritos no OGMO.
E o OGMO arca com os custos de inscrição, treinamento, qualificação, ações trabalhistas desses TPAs. Então defende-se que isso gera um desequilíbrio no sistema, um desequilíbrio desfavorável aos OGMOs e, por tabela, aos terminais, aos operadores do porto público, do porto organizado. Pois bem, existem decisões favoráveis para ambas as partes. Para os terminais privados, existem decisões, pelo menos, dos tribunais regionais de trabalho da 2ª e da 8ª região, decisões confirmadas pelo TST. Pelo lado dos portos públicos, do porto organizado, existe uma decisão recente do TRT 6ª região, decisão de primeira instância, já com uma primeira confirmação em segunda instância. E existe um dissídio coletivo de natureza jurídica nacional suscitado pela FENOP. É importante acompanhar esse dissídio. Foi suscitado recentemente e pode definir a questão. Pois bem, em linhas gerais, era isso o que tínhamos para dizer. Já convidamos as senhoras e os senhores para que assistam o vídeo número 3 sobre jornada de trabalho, com enfoque na polêmica das dobras. Pedimos que continue acompanhando nossa company page no LinkedIn, nosso canal no YouTube. Agradecemos e até lá!